Nós vamos falar hoje sobre esse universo exponencial dos games e vamos falar um pouco sobre engajamento, né? Porque talvez essa seja a palavra mais importante que a gente tem que questionar em todos os nossos planos de marketing, ou seja, tudo que nós vamos falar hoje tem a ver ou se traduz nessa dicotomia atingir versus atrair, audiência versus engajamento, ou seja, qual é o nosso negócio e o que daqui para frente nós vamos ter que fazer para engajar cada vez mais. Então, eu queria que vocês fizessem comigo um exercício de imaginação, né? Que por alguns minutos a gente imaginasse alguma coisa, um cenário idílico, desejável para cada um de nós. Eu sempre digo que imaginação é o que pode nos levar em qualquer ponto para outro ponto, no espaço e no tempo, instantaneamente. Talvez seja, como a gente brinca muito, o modal de transporte mais eficiente que existe, porque nos leva do ponto A para o ponto B, do jeito que a gente quiser, instantaneamente e melhor, sem nenhuma emissão de carbono, né? Essa é a imaginação. É isso que nós todos temos dentro de nós, esse aplicativo da imaginação, e que todos nós podemos usar a hora que quiser. Então, eu convido vocês para deixar de lado, de alguma maneira, por alguns minutos, as pendências que todos nós temos e tentarmos nos focar nas tendências. E só a imaginação é que pode ultrapassar as preocupações cotidianas, a nossa preocupação maior com o fim do mês do que com o fim do mundo, né, que cada um de nós tem o dia a dia. E no mercado, que como todos nós sabemos, está apresentando margens decrescentes e complexidade crescente. Ou seja, nós estamos numa era onde os resultados de marketing e de comunicação estão subindo pela escada e os custos pelo elevador. E está ficando, portanto, cada vez mais complexo da gente resolver essa equação. Onde o marketing, de alguma maneira, está precisando fazer cada vez mais esforço para obter o mesmo resultado. E é dentro desse cenário que a gente tem que imaginar, né? Afinal de contas, nós estamos... antigamente a gente andava para não ficar no lugar, agora a gente sente que está correndo para não sair do lugar. E isso, evidentemente, é contraintuitivo. Não faz parte, ou nunca fez parte do nosso cenário, da nossa visão. Então, nós estamos trocando o mundo da atenção pelo mundo da distração. Decuplicamos as opções de atenção, mas o tempo permaneceu constante na vida de cada um de nós. E claro que isso gera um enorme desafio. O conceito de audiência, que até hoje sempre guiou nossos passos em marketing, serve cada vez menos para garantir resultado. E quem aqui é profissional de mídia, ou mesmo de comunicação, sabe que a gente põe mais dinheiro e a atenção não retorna, e o volume de vendas não aumenta, ou seja, é uma sensação muito estranha. Então, o foco cada vez é mais pulverizado, é multiforme, é multitela, é multilinguagem, está cada vez mais complexa essa equação. E a atenção e o engajamento acabam sendo uma matéria-prima cada vez mais escassa no marketing. Então, por tudo isso é que eu quero convidar vocês, assim, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que de alguma maneira existe um mercado que no Brasil é de 1,5 bilhão de dólares e que cresce a taxas de 20% ao ano. Vamos imaginar uma mídia capaz de gerar engajamento imediato, com um público avesso normalmente a mídias tradicionais, que é altamente influenciador e decisor de consumo. Vamos ver se isso é possível, se isso existe. E que essa mídia que nós estamos falando fosse capaz de atingir 454 milhões de espectadores a nível global e 30 milhões só no Brasil. Vamos imaginar ainda uma audiência de fãs aficionados que só perde em volume para o Super Bowl americano. E, além de tudo isso, vamos imaginar que existe um tipo de mídia de veiculação, de plano de marketing, onde o CPM é avaliado em 1/10 das demais alternativas, ou seja, o custo por 1.000 é muito mais baixo, muito mais otimizado, não é? E que, para completar, essa mesma mídia, essa mesma oportunidade de marketing oferecesse a possibilidade, a flexibilidade de a gente alocar verbas, desde milhares de reais até milhões de dólares, com garantia de retorno proporcional
e incremental ao investimento que a gente fez. Muito bem. Isso tudo junto e misturado é exatamente o universo dos eSports e a sua fantástica máquina de engajamento. Algo inédito. Eu, em 40 anos de atividade em marketing, nunca conheci nada tão engajador, engajante, depende de como a gente fale, mas mais do que tudo, tão capaz de crescer a proporções pantagruélicas, né? Vamos olhar, de certa maneira, um vídeo sobre o que está acontecendo no mundo dos eSports a nível global. This, one of the biggest esports events in the world, has toured the planet. I just want to say thanks to all fans who's come here to support us. It means a lot to me. Love you guys. All we want to do is play on the big stage. This is where we grow as players. I think everyone's just really pumped up to get out there. It's a grand stage for a grand game. Against the best in the world. Unbelievable. What a storyline that is. The biggest, most important point, we have got you! All of you here in the arena, we're part of history. To be honest, we just met here. You know, CS just brings people together. It's amazing. It's absolutely mind-blowing where esports has come. These are those moments I don't think anybody on that stage is going to forget. I love the emotion. You know, this is what this one's all about. This is it. They've done what usually you would imagine is impossible. And it's happening! Nothing he does it and he just stands up! Thanks a lot, guys. You guys made this a great show. We'll never forget the tournament. Just beautiful. Ou seja, há quanto tempo que a gente não vê um fenômeno desse, com tanto engajamento, tanto envolvimento, tanta emoção reunido, né? Ou seja, o esporte é um fenômeno mundial, eu diria, sem precedentes. Pelo menos eu nunca assisti nada que crescesse a taxa tão exponencial e, ao mesmo tempo, que engajasse dessa maneira. O esporte tem a capacidade de reunir milhares de fãs em estádios por todo o mundo, como vocês viram, mas o mais importante, milhões de pessoas concentradas nas suas casas, em qualquer tela disponível, assistindo diretamente da casa de cada um deles, exatamente como uma velha e boa televisão. Audiências hoje são comparadas aos bons tempos da TV e a emoção de eventos como o final de Copa do Mundo. Quer dizer, essas duas coisas se reuniram nesse cenário, nesse universo dos eSports. E aqui tem apenas um trailerzinho de o que a gente filmou nesses locais para ver o tipo de emoção que a gente sente quando está num evento como esse. Flashes over the wall. Clear who's looking to clean this up. Fnatic need to keep the members alive. Reckless! The flash forward! The Braum to body block! Fnatic! Destroy H2K! Reckless gets the turnaround! The triple kill! Ou seja, de certa maneira, é muito interessante a gente perceber, e aí é importante para nós quebrarmos alguns preconceitos, né, de que por sua interatividade gregária e paixão despertada em múltiplas idades, acaba atingindo fãs de 12 a 60 anos. Então, agora há pouco, um amigo meu veio aqui na frente e falou: nossa, Walter, eu achei a plateia ser só uma plateia de geeks, ia me sentir aqui mais velho, né? E, na verdade, isso não é verdade para o esporte. Ao contrário, o esporte hoje, como vocês estão vendo aí no rosto de cada um deles, atinge pessoas de todas as idades. E por isso que eu faço questão de mostrar a vocês, muita gente acha que o mundo dos esportes é representado única e exclusivamente por millennials, né? Essa é a visão que a gente tem.
tá certo? Pessoas dos 18 aos 38 anos, que nós chamamos hoje em dia de millennials, e que os jornais, revistas, livros e etc., comentam como uma geração, no mínimo interessante, a geração que tudo idealiza e pouco realiza. Uma geração para quem é mais importante ser do que ter, que não querem ter nada, apenas usufruir. Uma geração que é contra consumo, que busca uma vida frugal, com menos trabalho, mais contemplação, né? É assim que a gente, de alguma maneira, define os millennials, né? E de certa maneira estão mais decididos a mudar o planeta, mas com preguiça de arrumar o quarto, né? Ou seja, a gente tem um certo preconceito e uma certa visão dos millennials, que se resume nisso. Eles são mais preocupados com o fim do mundo que com o fim do mês, porque o fim do mês alguém já resolveu para eles, né? Ou ainda que tem uma pirâmide de Maslow que é essa, ou seja, pizza, banda larga e sexo e está tudo bem. Assim mesmo, sexo pouquinho, porque o importante é ficar vendo o filme no YouTube, né? Ou seja, essa é a visão que a gente tem dos millennials, vamos dizer assim, de uma maneira caricata. É bem verdade que tem gente que diz assim, adolescência é uma doença que passa com a idade. E passa, só que antes passava aos 18, agora passa aos 35. É isso, passa, não é? Mas a verdade é que a coisa mais importante é que o esporte não tem necessariamente nada a ver com esta geração que revistas, livros e jornais cantam em prosa e verso. Na verdade, esse novo mundo dos games, do e-sports, representa o surgimento de uma nova forma da gente estratificar o mercado, de um jeito diferente de entender o mercado consumidor, o público com quem nós queremos conversar. E principalmente entender que o universo gamer é formado por perennials e não por millennials. Então, vamos perder aqui alguns minutos para contar a vocês o que são os perennials, né? De certa maneira, é hora da gente esquecer a forma que a gente sempre teve de utilizar dados através de segmentações e estratificações da sociedade baseada em classe social ou até em idade, principalmente, né? Tudo que nós fazemos hoje, de certa maneira, é baseado na idade. A gente normalmente estratifica tudo em idade. E o que está acontecendo agora é que com a chegada dos perennials, muda tudo na análise do comportamento social e do consumo. E nós vamos precisar ter um novo olhar e talvez o eSports esteja trazendo a grande contribuição para o marketing, não apenas de uma ferramenta de mídia impressionante, uma capacidade de engajar pessoas, mas principalmente de um novo olhar sobre a sociedade. Nós fizemos uma recente pesquisa, a BBL fez uma pesquisa realizada pela MindMiners, um dos melhores institutos de pesquisa dessa era pós-digital, buscando identificar os perennials e o novo comportamento social. E concluiu que os perennials, ou esta forma da gente analisar o mercado, hoje corresponde a 17% da população. Ainda uma tendência inicial crescente. Mas mais importante que os 17% da população é que eles correspondem ao dobro em potencial de consumo de influenciar os demais, vamos dizer assim, consumidores deste país. Então nós estamos falando de uma máquina de influência, de engajamento e principalmente uma máquina econômica de consumo muito importante, que são os perennials. E quem são os perennials, né? Os perennials são pessoas de qualquer idade, que vivem o presente, que adotam a tecnologia precocemente, são early adopters, e têm amigos de múltiplas faixas etárias. De certa maneira, a gente pode dizer que sua presença é muito mais concentrada na alta renda, certo? Ou seja, eles são quase o triplo da classe A, o dobro, mais do que o dobro da classe B, e muito menos nas classes menos favorecidas. Por isso, o potencial de consumo incrível dos perennials. Mais do que isso, perennials são 85% mais interessados em tecnologia, 33% em games, 42% em livros, 24% em cinema e assim sucessivamente. E quem tiver interesse em ter a pesquisa completa, basta deixar com o cartão, o nome, o e-mail com alguém
da BBL, do nosso time, que nós mandaremos a vocês essa pesquisa completa. Mas o que eu acho que é importante é entender o seguinte: de certa maneira, nós temos que repensar o jeito como a gente sempre estratificou a sociedade. A definição dos perênios leva em conta características mais psicográficas do que demográficas. Como eles se veem e como eles veem o papel deles no mundo. A cronologia que a gente sempre usou cede espaço para a identidade social. E a gente pode afirmar que o seu foco, ou o foco dessas pessoas, é mais endógeno que exógeno, ou seja, eles usam a internet bastante, mas muito mais para a busca de informação relevante. Ou seja, a internet é a maior máquina de informação que já surgiu no mundo, uma biblioteca de Alexandria que está no nosso bolso, mas 80% do que é buscado na internet ainda é puro entretenimento. Pois os perênios são exatamente o contrário. Tem menos participação que a média dos consumidores ou da população brasileira no Facebook e no Instagram, e muito maior no site de busca, na leitura de jornais, revistas, blogs, etc. Ou seja, é gente mais interessada em conteúdo, tem uma curiosidade mais epistêmica, menos diversiva e menos curiosidade empática. Isso se revela também nos hábitos de lazer e diversão noturna. Prefere menos em festa e mais assistir Netflix ou TV a cabo. Então, isso se reforça principalmente quando eu falo dessa preocupação endógena, com a grande importância que dão a marcas de alimentos e menos a importância à marca de roupas. Ou seja, eles estão mais preocupados com eles, com a saúde deles, das pessoas que eles gostam, com a preocupação em ser um bom cidadão e menos com o que vão pensar de mim, né? O que traz mudanças marcantes no universo de consumo. Dentre os conteúdos mais consumidos pelos perênios estão os documentários e jornalismo, né? Tanto em documentário, jornalismo, entrevista, animes, em tudo eles são mais interessados que a média da população. A queda de audiência em TV aberta é muito mais acentuada entre os perênios. Eles foram os que começaram a se afastar gradativamente da TV e em busca de outras formas de informação e de entretenimento. E, por outro lado, é a queda menor na leitura de jornais e revistas, porque por mais que muita gente não acredite no futuro de jornais e revistas, a verdade é que lá ainda está, sim, essa curiosidade epistêmica mais profunda, mais analítica que a gente busca, pelo menos que os perênios buscam. A Lilian Rodrigues, adepta da cultura geek, fez uma análise sobre essas pessoas, os perênios, e disse: vivenciamos atualmente uma perda de fronteiras entre gerações, uma distinção líquida entre etapas que estavam muito mais marcadas no passado. E há pouco tempo atrás, mulheres de 50 anos vestiam roupa de mulher de 50 anos. E meninas de 20 vestiam roupas de meninas de 20. Hoje você é incapaz de definir o tipo de roupa, o tipo de comportamento, o tipo de hábito, de atitude que pessoas têm em função da idade. Não há mais essa barreira etária que nós nos acostumamos e em cima da qual nós desenvolvemos todo um arcabouço de pesquisa e de análise de comportamento. A amizade e a relação para os perênios são forjadas nos interesses comuns, mais do que na faixa etária. Ou até mais do que na proximidade física ou grau de parentesco. Perênios não se relacionam por idade, e sim por identidade. Né? Essa talvez seja a frase que resuma mais quem são os perênios. Né? E empresas como Amazon e Netflix estão liderando esse processo de análise do mercado, que segmenta hoje muito mais por comportamento e estilo de vida do que por critério de idade. A maneira de perceber, então, a realidade determina a forma como uma empresa pode se diferenciar da concorrência. E eu acredito, e quanto mais estudo esse assunto, mais acho que talvez esteja na hora de a gente rever todas as nossas formas com que até hoje nós identificamos o mercado, segmentamos o mercado e estratificamos nossas ações de comunicação. A capacidade intergeracional fica explícita nessa pesquisa quando você pergunta para a população em geral se a idade estabelece metas. Para mim, diz que sim. 0 dos perênios. E ao contrário, idade é apenas um número para mim. 100% dos perênios entendem
que idade não é mais a forma como a vida vai dar a eles a noção de comportamento. A grande dicotomia em relação à população em geral está exatamente aí, ou seja, tenho mais amigos da minha faixa etária e tenho amigos de diversas idades. Vejam a diferença aí. De certa maneira, essa noção de que eu sou amigo de pessoas que têm hábitos, atitudes, estilo de vida, crenças, visões como a minha, não importa a idade. A gente tem visto cada vez mais pessoas de 25, amigas de pessoas de 45 ou de 55, né, em todos os segmentos. Então, quando se fala em marketing, estão juntos, né, por causas e visões, mais do que na frente das televisões. Uma vez que na televisão, que era uma só e que a família se reunia, tinha pessoas de várias idades, agora ao contrário, cada um foi para um canto da casa, na sua tela, se segmentando. Mas essas pessoas, os perênios, estão novamente juntos, não mais na frente da televisão, porque isso já é passado, mas eles estão juntos em causas, em visões, são frutos do que a gente chama da idade mídia, que está acontecendo agora, com o fruto do fim da Idade Média. Muita gente acha que a Idade Média acabou em 1453, com a invasão de Constantinopla. Não, a Idade Média está acabando agora, porque até hoje, tudo o que a gente fez e está fazendo foi baseado na média da população. A medicina é baseada em protocolos genéricos, em geral, para a média da população, e isso faz mal. Isso aumenta seu colesterol, isso aumenta sua taxa de glicose. E hoje a medicina está migrando para os protocolos individuais, para a medicina genômica, etc. A educação, até hoje, foi baseada na média. Tem uma média de inteligência dos alunos na faixa de 8 a 10 anos, eu vou dar esse tipo de matéria média para a média dos alunos. Hoje o ensino à distância permite que cada aluno se desenvolva na velocidade, na capacidade que ele tem, seja uma capacidade mais teórica, mais analítica e assim por diante. Se a gente pensar em entretenimento, a Globo ou a Record decidiam um filme que a gente vai assistir, a hora que a gente vai assistir, e eles se baseavam na média da população que ia estar naquele momento assistindo aquele canal. Né? Hoje a gente assiste o que quer, a hora que der vontade, através de outras ferramentas. Ao fazer um jornal, um editor criava uma matéria, analisava a matéria baseada na média do tamanho que as pessoas estariam interessadas. Eu que estava muito interessado naquele assunto, para mim era pouca informação, e outro achava que era informação demais, não estava interessado naquilo. Por quê? Porque a gente tinha que basear a vida na média. E a média determinava todo o nosso comportamento, toda a nossa forma de consumo. E a gente está assistindo agora o contrário, que eu posso ir tão fundo no assunto quanto eu queira, que através do hiperlink eu me aprofundo, ou eu fico raso se eu não tiver interesse naquele assunto. Ou seja, nós estamos assistindo o fim da Idade Média agora e o início da Idade Mídia. E o que é a Idade Mídia? É um momento onde cada um de nós virou mídia. Cada um de nós agora virou uma mídia. Acabar de falar, eu tenho 500 mil seguidores, a Camilota tem 1 milhão de seguidores. Nós estamos cada vez mais gerando informação, trocando informação, interagindo com outras pessoas. E esta Idade Mídia gerou, então, os perennials. Essa necessidade, essa possibilidade de que não importa quem está do outro lado daquele computador ou do outro lado daquele celular, importa que aquela pessoa compartilha da mesma visão que eu tenho de mundo, partilha dos mesmos ideais, das mesmas causas que eu tenho. Então a Idade Mídia está trazendo o surgimento dos perennials. É, portanto, no fundo, uma resposta biológica aos processos de globalização econômica e política, onde cada vez mais nós estamos num mundo, cada vez mais um mundo só e cada vez mais segmentados em tribos, né? O que talvez a sociedade tenha um problema à frente para resolver. Mas a verdade é que os perennials são intergeracionais, curtem família a seu modo, têm noção clara do seu espaço, mas respeitam uns dos outros, ou seja, têm uma visão clara de que são mais comunitários e participam ativamente de causas sociais. Basta ver volume de trabalho voluntário, doação de sangue, e aí uma infinidade de outras manifestações de comportamento. A verdade é que os perennials são fruto
de uma simbiose, foram influenciados pela ótica dos millennials em relação a causas, a preocupação com o planeta, a vontade de ter um país mais íntegro e etc., mas não se identificam com a preguiça, com o isolamento e com o egoísmo dessa geração. Ou seja, pegaram a parte boa dessa geração millennial. E, por outro lado, tem uma noção clara de responsabilidade, de comportamento social, que era fruto das gerações Baby Boomer, geração X e etc., né? Eles podem pertencer aos Baby Boomers, a X, Y, Z, como a gente até hoje dividiu, segmentos de estratos de idade. Independente disso, se sentem próximos, são inclusivos, gregários, participativos com outras tribos. Esses são os perennials e esses 17% da população, que na verdade corresponde a 35% do potencial de consumo, e mais ainda quando se fala da capacidade de influenciar novas tendências, eles têm uma relação pragmática com marcas e produtos, mas admitem priorizar empresas que defendem causas sociais ou culturais. E a gente percebe já a obsessão das empresas na busca de causas, de, vamos dizer assim, de propósito que todo mundo está falando, tem a ver, não porque de repente a geração X ficou com vontade de ter um propósito, não, porque surgiu fruto dessa simbiose, dessa globalização e tribalização simultânea, uma nova casta de pessoas que valoriza tremendamente causas e propósitos. E quando o assunto é games, os perennials costumam ser mais ecumênicos em relação a jogar com pessoas de outras idades, ou seja, os millennials ou os perennials jogam juntos e nenhum sabe, inclusive, a cara do outro. Você tem pessoas de 50 anos jogando com gente de 18, né? E se divertindo juntos, em vez de ir os dois ao bar para beber. Ou seja, o eSports é o esperanto que conecta todos os perennials através de uma plataforma que é simultaneamente inclusiva, lúdica e participativa, onde eu sou eu mesmo, não importa a idade que eu tenho. Por isso a gente vê pessoas de 45 disputando o torneio com um garoto de 18. Então é importante que a gente entenda que ao falar de eSports, né, tanto quem joga, pratica, como quem assiste, uma visão muito mais múltipla, né, muito mais multifacetada, muito mais rica em detalhes do que simplesmente falar, não, aquele pessoal fica no porão, na casa da mãe, a madrugada inteira jogando. Não é mais isso. Se é que um dia foi, mas não é mais isso. O engajamento natural dos perennials em tudo que faz encontra nos games a resposta mais lógica para exercer essa visão colaborativa, participativa, gregária, ecumênica, né, em relação ao mundo. Então, por que é uma ferramenta importante de marketing? Por que eu fiz questão, ou nós fizemos questão de trazer para vocês tudo que o eSports pode colaborar no plano de marketing de cada um? Porque o menu do eSports é múltiplo e é variado, ou seja, nós temos desde jogos que eu diria são épicos, como League of Legends, Hearthstone, Dota 2, temos futuristas como Overwatch, como Fortnite, como Apex Legends, temos esportes os mais variados, como futebol, como basquete, não é? Como hóquei e assim por diante. Temos de disputa, luta e etc., Counter-Strike, Battle Royale, ou seja, no fundo, ele reflete todos os desejos e interesses da sociedade, principalmente de uma sociedade que quer cada vez mais participar. E claro que isso acabou gerando um ranking, como hoje nós temos o Série A, Série B, Série C do futebol, também os jogos hoje correspondem a uma pleiade de opções, todas elas aí com prêmios de valor diferente, que vão de 500 mil dólares a 20 milhões de dólares de prêmios, né? Ou seja, virou um negócio grande, sério, importante. Então, o eSports é um fenômeno inédito por algumas razões, né? Primeiro, porque ele é tribal e global ao mesmo tempo. As pessoas se sentem parte de uma tribo, mas, ao mesmo tempo, essa tribo não tem mais dimensão geográfica, etária, econômica. São absolutamente globais. Jogam com pessoas do mundo inteiro, nem conhecem as outras pessoas, viram amigos. E nós já assistimos vários casamentos de pessoas que se conheceram no game, né? E que depois acabam formando uma amizade ainda mais profunda. Então, sense of belonging é uma coisa muito importante na área do
esporte. Segundo, vai ao encontro de uma sociedade on-time e on-life. Ou seja, uma sociedade cada vez mais digital, que aproveita o digital em todas as suas dimensões. Terceiro, é uma ferramenta que permite a interatividade e para o anunciante, o patrocinador, a empresa que se envolve nesse segmento, permite a geração de Big Data para retargeting, para pós-marketing, com todas as informações. Não é mailing list ou CRM, é Big Data no sentido mais amplo da palavra. Outra coisa, é inclusivo, dá oportunidade a todos. Não é como o esporte profissional, onde você tem que ter uma certa altura para jogar basquete, um certo físico para jogar, para lutar o UFC, ou seja, pessoas de qualquer tamanho, qualquer idade, qualquer cor, são capazes de jogar e virarem campeões, o que abre oportunidade dessa visão mais inclusiva da sociedade. Além disso, gera engajamento em 3 dimensões. Tem gente absolutamente apaixonada pelo jogo, e que se reúne em função do jogo, e que discute o jogo, e tem programas e mais programas no YouTube falando sobre aquele jogo. Tem gente que é apaixonado pelo time, se mata pelo time como no futebol, corintianos, são paulinos e palmeirenses, e se mata no bom sentido, porque talvez aí seja a diferença mais marcante do esporte. Não há disputa, violência, não há nada. Você pode torcer muito por seu time, mas você está abraçado com outro time no dia seguinte. Não há casos de disputa, briga, entre pessoas que torcem avidamente por um time ou por outro. E terceiro, pelo evento. Tem gente que espera o evento como hoje pessoas estão esperando o Rock in Rio. Então você tem, sob a ótica do marketing, 3 possibilidades de explorar sua participação nesse mercado. E o último possui as 2 dimensões que hoje estão movendo o mundo, o digital e o experiencial. São essas 2 pernas que fazem marcas ir para frente daqui em diante. Então é isso o que o esportes oferece. E uma nova tendência acaba se consolidando, né? A gente fala assim, nossa, aqui tem uma tendência de verdade. Quando ela passa a fazer parte da cultura popular e satírica. Essa é uma das formas como a gente analisa quando algo realmente pegou como um rastilho de pólvora. E a gente vê que os Simpsons, da semana passada, teve um capítulo inteiro dedicado ao eSports. E a gente pode também... Deputado, como surgiu o Marconi 76? Então, o mercado de games no Brasil, né, ele alavancou depois da Lava Jato. Né? Graças ao Ministério Público, à Polícia Federal, a gente está jogando esse tipo de jogo. Senão a gente estaria jogando Mario Kart até hoje. Né? E aqui ninguém me conhece, aqui ninguém me julga, eu posso jogar do jeito que eu quiser. Você encontra aqui pelo menos 5 ex-ministros, 2 deputados, tem juiz, está todo mundo aqui. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar isso aqui. O Youssef gosta de jogar CS. A Adriana gosta de jogar Guitar Hero. O que falta é uma união entre as pessoas, né? Porque aí todo mundo pode se fortalecer. É o que eu acredito. Ou seja, de certa maneira, nós estamos falando de um negócio que, de repente, ao pegar, todas as outras manifestações culturais satíricas começam a cobrir esse assunto. Aqui, no caso, a Porta dos Fundos, quando descobrem que o maior jogador de League of Legends do Brasil é um ex-deputado preso e que ele, por ter aquela coisa no tornozelo dele, acabou se especializando em jogar e ficou um campeão brasileiro da modalidade. Então, acho que é importante, independente se é engraçado, o importante é entender a importância que isso está, vamos dizer assim, sendo percebida pelo mercado. Vejam o League of Legends, eu acho que é um dado importante. Vejam, em 2011, portanto, há 8 anos atrás, a final do campeonato de League of Legends e 8 anos depois, aonde foi realizada a final. Isso dá bem uma noção do que está acontecendo nesse mercado, do tamanho exponencial do crescimento e da evolução dele. Né? Nós tivemos 99 milhões de espectadores únicos, 44 milhões de espectadores conectados simultaneamente na final de uma das modalidades do eSport. A final foi transmitida em 19 idiomas diferentes, por mais de 30 plataformas por mundo inteiro. O faturamento da indústria de entretenimento nos Estados Unidos por segmento em bilhões de dólares é esse hoje. Games é mais do que home video, é mais do que cinema, é mais do que música, ou talvez os 3 juntos.
né? Então, não dá para passar despercebido ou desapercebido para qualquer profissional de marketing um segmento que tenha esse tipo de evolução exponencial. E por isso, e não, vamos dizer assim, não apenas por essa razão, mas principalmente, que dizem que marcas que não entraram ainda no esportes estão atrasadas, estão deixando espaço ou terreno fértil para os seus concorrentes. Ou coisas como o esportes está crescendo e, com isso, a publicidade na área de esportes. A indústria de videogame está booming e assim por diante. Eu poderia passar o dia mostrando o que hoje está se comentando. Por exemplo, o crescimento também exponencial das mulheres jogando cada vez mais e enorme quantidade de campeonatos no mundo inteiro femininos, assim como aconteceu em outras modalidades esportivas. E também não é sem razão que a Mastercard entra no universo de esporte, que a Gillette já está bastante presente nisso, que a Sky está querendo passar a transmitir, que a Lupo compra um time de esportes para patrocinar, e que a Samsung entrou, e que a Avan entrou, e que a Red Bull já está lá há tempo. Ou seja, esse é um mercado que já começa a ser percebido. Mas tudo isso que eu estou mostrando a vocês é o início do começo, do princípio do que vem por aí. Vem muito mais. Porque é claro que qualquer segmento exponencial traz depois exponencialmente investimentos nessa área. A própria Globo já começa a colocar o universo gamer como uma das prioridades dela, claro. Fevereiro passado, por exemplo, mês passado, Apex Legends, um jogo absolutamente novo, teve 122 milhões de horas assistidas. Então isso dá bem uma noção do que nós estamos falando, que fala assim, nossa, eu não sabia, eu também não sabia, e confesso que me sinto todo dia surpreendido por fenômenos como esse. Nós fizemos recentemente, e o Léo vai comentar mais com vocês, um campeonato, das dezenas de campeonatos que nós fazemos, teve 60 mil equipes inscritas. E, simultaneamente, 250 mil pessoas assistindo, não participando apenas, assistindo, por várias plataformas de vídeo. E quem chegou a semana passada da SXSW, um Tech Trends Report, onde eles falam das 20 tendências mais importantes que nós precisamos estar atentos a elas. A primeira, a inteligência artificial. A segunda, reconhecimento de tecnologia, a tecnologia de reconhecimento como íris de olho, voz, etc. Terceiro, o assunto Big Data e toda a questão da nova Lei Geral de Proteção de Dados está correndo no mundo inteiro. Quarto, os transportes autônomos. Quinto, a área de robótica. Sexto, o que está acontecendo com a mídia como fenômeno importante a ser analisado. E a sétima, onde se fala do fim da métrica da atenção. E a sétima, esportes. E veja, é a primeira vez, ou o primeiro ano, onde esportes entra nessa lista. Portanto, não é apenas um fenômeno importante, mas é um fenômeno recente. E dentro desse relatório se fala muito sobre isso. Nós estávamos errados sobre a visão social do isolacionismo do mundo dos esportes. Não se trata disso. Tá certo? Semana passada, o Google acaba de lançar sua plataforma de games. E quando a gente analisa o vídeo que eles apresentaram, a gente pode notar bem do que nós estamos falando quando se fala do fim do isolacionismo. Thousands of years in, our games have changed. But our need to come together remains. This new era of gaming needs a new place to gather. One place where anything you dream can be built. Playgrounds for every imagination. One place where you and everyone you know and everyone they know will all play together. Let's go, let's go, let's go! Let's go, squad! Dale, vamos, vamos, vamos! Let's go! Yes! Get him! Boom! One place that never stops evolving. Where everyone will play. Ou seja, não é sem razão que tem uma verdadeira corrida do ouro na disputa por um espaço no território dos esportes. Cada um com sua diligência, cada um com suas bandeirinhas para fincar nesse terreno tão fértil,
tão crescentemente importante dos esportes. Novos times estão sendo lançados todos os dias, cada vez mais. Né? Empresas estão se formando, algumas já numa fase de IPO, exatamente para atingir somente essa área. Estádios de esporte estão sendo construídos no mundo inteiro, dedicados exclusivamente a esportes. Eu sou do tempo que a universidade, você tinha que estudar muito para entrar na universidade americana, ou então ser muito bom em algum esporte, como tênis, como futebol americano, rugby, etc. Né? Agora, os colleges, as universidades americanas estão também dando bolsa de estudo para quem tem habilidade no e-esporte. E estão construindo estádios, esses são todos estádios ou seções dentro das universidades americanas dedicadas ao e-esporte. E como não poderia deixar de acontecer, os anunciantes perceberam essa oportunidade e estão também nessa busca por conseguir, de alguma maneira, fincar a sua bandeira nesse segmento tão promissor. A Edwick recentemente disse isso, quer dizer, qualquer marca que não estiver na área do esportes já está para lá da curva. Né? E as agências de publicidade, que sempre estiveram à frente na busca de tendências e na abertura de novas frentes de oportunidade, de certa maneira, precisa assumir a liderança desse processo. Senão vão ficar para trás irremediavelmente. Nós temos visto muito mais anunciantes e muito mais veículos de comunicação ligados nessa área dos esportes do que as agências em geral. E claro que existem exceções que por acaso estão reunidos aqui hoje, né? Agências que estão entendendo que o papel de uma agência é ser um guia, um precursor, um curador, um concierge das novas oportunidades. E, portanto, as agências vão ter que correr para se posicionar adequadamente no universo dos esportes. E a razão principal disso é que o universo da mídia migrou. Não é? Nós estávamos antes preocupados com a abrangência da nossa mensagem, com a audiência que a gente podia ter nos veículos e com a atenção que aquele tipo de mensagem despertaria. Isso virou de ponta cabeça. E agora, todos nós estamos em busca de engajamento, de envolvimento e de entretenimento. Marcas têm que entreter pessoas daqui para frente, se quiserem a sua preferência. Cada dia mais, marcas vão precisar entrar no mundo dos consumidores de forma lúdica e menos intrusiva, porque nós estamos, sim, ainda sendo muito intrusivos. E com isso a mídia publicitária passou a ter um grande desafio, né? Integrar-se no universo do interesse do seu público-alvo para continuar sendo relevante num mundo de múltiplas opções. Ou seja, marcas precisam se integrar para engajar. E não apenas no esporte, em qualquer forma de atuação. Só que o cuidado tem que ser proporcional à oportunidade. Se por um lado é uma grande oportunidade, por outro lado, temos que tomar muito cuidado. E por que do cuidado? Porque para os e-sporters, para os gamers, it's not just a sport, it's our sport. Ou seja, eles consideram uma propriedade deles este novo universo que eles criaram. E se todas as marcas normalmente devem buscar consumidores, né? Devem fazer tudo o que fazem no mundo do marketing, fazer aquilo com sentimento de quem recebe a mensagem. No universo dos esportes, nós temos que ir um passo além, nós temos que obter o consentimento deles para entrar nesse mundo. Ou seja, ninguém pode entrar como explorer, como hunter, e sim como farmer, como participante, e não como explorador. Senão, o resultado não é bom. A abordagem tem que ser mimética. Você tem que entrar de verdade, se transformar nisso. Eu tenho visto empresas como, por exemplo, a Unilever, que já tem especialistas em esportes no seu corpo de marketing. Porque esse é um assunto relevante e que precisa ter cuidado para entrar nele.
Ou seja, tem que ter respeito por essa audiência, tem que ter integração absoluta com a audiência, tem que ter contribuição efetiva para o desenvolvimento daquele negócio, daquele esporte, não simplesmente aproveitamento dos intervalos comerciais daquilo. Tem que efetivamente se integrar. Tem que participar ativamente, tem que ser resiliente, não é para entrar e sair, é para entrar e ficar, e construir uma relação. De certa maneira, a gente pode dizer que, em resumo, o engajamento tem que ser recíproco. Nós não podemos esperar o engajamento do público se nós não nos engajarmos. A DHL, que entrou bastante pesada na área dos esportes, não é que ela simplesmente patrocina, ela leva a taça até o ganhador da final do campeonato. Seus funcionários estão torcendo e vibrando junto com os torcedores daquele campeonato. Mais do que isso, para a preparação do campeonato, eles levam de verdade o campeonato. São eles que transportam tudo para o estádio. Para que o evento aconteça, a DHL leva tudo para aquele estádio. Tá? Ou seja, nós estamos falando de um envolvimento absolutamente integral no negócio. E não simplesmente de uma placa no campo, né? Ou alguma coisa que a gente não esteja participando. Porque este segmento exige não apenas a sua participação visual, para lembrança de marca, mas a participação efetiva da empresa nesse segmento. E não é à toa, quando aparece na placa do campo a marca DHL, a reação da plateia é inesperada, pelo menos eu nunca vi isso em nenhuma marca, em nenhuma modalidade esportiva. Ou seja, nós estamos falando de algo que, para trazer resultado, tem que ter essa visão profissional. Né? A Gillette está se envolvendo muito nisso. Vejam, a Gillette... Está na hora de mostrar que nada foi em vão. Cada noite em claro, cada piada, cada não que eu ouvi. Me chamam de garoto, de moleque. Acham que eu tô sonhando alto. Eles acham... Eu tenho certeza. Pressão, expectativa. Eu tô pronto pra enfrentar tudo isso. Eu tô pronto pra enfrentar tudo isso. Porque foi o tempo em que jogar era brincadeira. Porque foi o tempo em que jogar era brincadeira. A batalha é um atleta de verdade do jogo. A batalha começa muito antes do jogo. E a vontade de ser melhor nunca termina. E a vontade de ser melhor nunca termina. Evidentemente que marcas as mais, vamos dizer assim, inesperadas estão hoje muito pesadamente entrando no segmento de esportes. Uma delas é a Mercedes. As you get older, life becomes all about following a few simple rules. Dress proper. Get a real job. Spend time with family. Dance to the beat of your own drum. Work hard. Get married. Move to the suburbs. Start a family. Be humble. Time to grow up. Claro que seus concorrentes não ficam atrás, estão cada vez mais se aliando, se integrando ao mundo do esportes. A Netflix, numa carta que mandou aos acionistas principais, disse assim: muita gente acha que nossa concorrência é HBO. Não, nossa concorrência é Fortnite e nós perdemos para eles em matéria de atenção. Né?
E já anuncia, evidentemente, em função disso, o lançamento de vários games na plataforma da Netflix. Então, o esporte oferece para o marketing toda a atratividade do esporte de massa, porque é um esporte de massa, com engajamento individual do mundo digital. Isso é único. De certa maneira, todas as oportunidades oferecidas no universo esportivo, comerciais, patrocínio, ativação, ações especiais, branded content, estão agora disponíveis no esporte. É uma questão apenas das empresas falarem com quem entende desse assunto para poder acontecer alguma coisa. E talvez, quando alguém me pergunta qual é a diferença entre o eSport e o esporte tradicional, o esporte que a gente está acostumado, eu falo, olha, a diferença são duas. A primeira é que o campo do jogo agora é vertical, não é mais horizontal como a gente se acostumou. E a segunda diferença é que as oportunidades são exponenciais. Quem entrar agora, ou entrar antes, terá uma gigantesca oportunidade a ser explorada no futuro em relação aos seus concorrentes. Gente, é isso que eu tinha a apresentar a vocês. Vamos dar continuidade. Eu chamo a Camilota para dar continuidade ao evento. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu fico aqui depois, tá bom?